Bom, agora, o que que é agora? Agora a gente vai dar um melhorations no meu desenho aqui, né? Trazer mais informações que a gente tem ali na referência. Para isso, eu acho que eu vou mudar meu brush, meu pincel, para algo mais ou menos. Algo mais ou menos. Tô testando aqui, porque eu ainda não escolhi meu brush predileto. Acho que esse funciona. Então, eu vou trazer aqui a referência, um zoom um pouquinho mais marcante aqui pra gente, mais interessante, só pra gente começar realmente a fazer um sketch aqui, ó. Então aqui, vou até baixar um pouco mais a opacidade, porque eu quero algo mais que eu enxergue, mas não enxergo. Aí aqui, ó, aqui a gente tem esse volume aqui do pescoço, a gente pode exagerar ele aqui, né? Começar a trazer essas coisas que a gente tá enxergando. Né? Eu vou pensar primeiro no volume da cabeça dele, né? Então tem um cabeção. A gente vai fazendo aqui, ó. A gente tem essa curva, depois vem bem reto assim, né? Então uma curva, depois vem bem reto, certo? E tem uma barba bem triangulada aqui, né? Bem pontuda, um volume bem pontudo, né? E meio que ele tangencia aqui nessa dobrinha da pele, né? Então também já vou pensar nisso aqui para criar aqui a minha não, a barba dele. Eu vou fazer algo mais ou menos assim. Posso até tentar criar uma linha de centro, né? E aí talvez esse volume aqui, ó. Esse cara aqui, mais ou menos. Mais ou menos aqui assim. Algumas marcações a gente vai ter que começar a fazer e colocar de algum lugar. Pra deixar ele mais corpãozinho ainda, eu acho que eu vou até fazer uma orelhinha menor, sabia? Fazer uma orelhinha desse tamanho aqui, ó. Ele vai parecer mais maior ainda. Depois a gente vai vendo os detalhes da orelha. Mas aqui a gente pode ainda marcar. E tem umas dobrinhas aqui, né? Aí a gente vê se a gente faz exatamente igual ou se a gente tem alguma liberdade. Às vezes pode ser que a gente exagere isso aqui e tal. Ou não. Deixar reto mesmo. Eu achei que reto fica mais interessante aqui, ó. Esse volumão aqui, ó. Mais ou menos assim. Aí aqui, umas marcações pro cabelinho dele, que quase não tem. Isso aqui a gente vai resolver, acho que mais com pintura mesmo do que com desenho. Conforme a gente vai trabalhando, né? E desenvolvendo, e aprendendo, e errando e acertando, a gente vem meio que descobrindo o que, que vai funcionar, o que, que não vai funcionar na hora do desenho, né? Lembrando que esse desenho não vai aparecer, né? Esse desenho aqui ele é mais um guia, né, para minha pintura, né? Então minha pintura é que vai mandar no final. Vamos fazer um sketch aqui do nariz dele. A gente tem um volume aqui, né? Da pele. Depois desce reto. Depois tem uma ponta que vem para cima. Depois ela faz uma curvinha. E aí ela volta. E aí ela sobe. E a gente tem mais ou menos isso. A diferença é que ele tá. O meu deveria estar mais assim. E aí o que acontece? Como estamos no digital, digital, a gente pode usar o Liquify. E o Liquify pode ser um amigo nosso, de vez em quando. E aí eu posso ajustar aqui com o Liquify. E volto no meu brush, no meu pincel, no meu lápis aqui. Posso fazer uma rachurinha para indicar que aqui é sombra, tal. Que estamos numa área de sombra aqui. Depois isso vai subir na pintura. Mas aí eu tenho uma ideia de um nariz aqui, ó, meio que posicionado, né? Aqui a gente pode melhorar esse aspecto aqui, ó, de ter uma curvinha. E aí a barba sai dela, né? Tem a curvinha e a barba sai, né? Tem essa diferença aqui, ó. Daqui pra cá, depois ela sai, né? Então também tenho isso. O lábio dele é bem
carnudinho, né? Tanto de cima quanto de baixo. E tem uma diferença entre o lábio e a ponta do nariz, né? Entre a ponta do nariz e o lábio vai ter uma diferencinha, né? Depois a gente tem um lábio, depois a gente tem o outro lábio. Então é legal às vezes a gente colocar algumas marcações, né? Justamente pra gente se situar. Lembrando que os dois aqui são bem grossos, né? Então talvez aqui, talvez aqui eu acho que eu vou ter que colocar esse lábio um pouco mais pra baixo aqui. Vamos fazer o seguinte, pegar aqui de novo a seleçãozinha e esses caras eu vou trazer ele mais pra baixo, por enquanto, certo? E aí, ó, o lábio dele, vamos dar um zoom aqui ó, na boquinha dele, ó. O lábio dele é bem desenhadinho, né? A gente tem que pensar que a gente tem uma linha de centro que pega aqui o Vzinho do filtro, né? A gente tem uma região aqui, em alguns lugares, né? O pessoal chama filtro, mas eu também já vi como filtrum. Aí eu não sei exatamente qual é o nome certo para isso aqui, mas a gente pode deixar ele meio que marcadinho aqui, ó, meio que marcando o centro da boquinha dele. E aí a gente pode, ó, fazer esse M, né? A gente tem como com quase como se fosse um Mzinho deitadinho e espreguiçado aqui, né? Então a gente tem esse M aqui, ó, M pra cá, depois M pra cá, ó. Aqui ele vai estar mais curtinho porque ele tá na perspectiva, então a gente tem que também estar de acordo aí, né? Então, ó, para vocês verem quanta informação tem numa boquinha, hein? E aí aqui, ó, a gente vai desenhando o lábio, né? Aqui tem uma área de sombra, a gente pode rachurar aqui. Tem que tomar cuidado para não rabiscar demais e não poluir muito o desenho, né? Eu sou meio contra, apesar de eu estar fazendo, mas aqui eu acho que é mais a parte didática, né? De mostrar o que eu tô vendo, o que eu tô imaginando, né? Pro desenho, né? Mas depois tudo isso aqui vai acabar subindo na pintura, tá? Então, mas nessa fase aqui, tem que tomar muito cuidado para não poluir muito a imagem, né? Então aqui a gente tem esse lábio bem desenhadinho. Não que o meu desenho esteja bem desenhado, mas é que aqui ele é bem marcadinho, né? E a gente tem todo esse volume pra cá do lábio inferior. Então ele tem um pra cá, aqui ele é mais retinho, né? E aí ele só vai lá pro outro lado. Então a gente tem mais ou menos esse formato aqui. Aí o que acontece? A gente pode, talvez, eu acho que a gente pode dar uma achatadinha, talvez, pra ficar mais interessante. O Rebelde é meio chato quando ele. Nessas operações aqui, eu já reparei que nas operações de transformar, eu acho, parece que ele se dá uma perdidinha de vez em quando. Ele tem que tomar um cuidado para não comprometer o projeto aí, né? E aí é sempre bom também estar salvando aí o projeto. Então, a gente tem um sketch aqui. A gente pode refinar um pouco mais, tal, do lábio, né? Aqui a gente tem a marcaçãozinha aqui, ó. A gente pode colocar ela. Aqui eu acho que ele é mais redondinho e menos curvadinho. Lembrando aqui, ó, né? A gente tem esse plano, quase que uma linha aqui, né? Vamos trazer um pouco disso aqui. E aí aqui ó, a gente já marca também um pouco esse cara. Então a gente tem esse volume aqui da sobrancelha dele. Aí, vamos marcar os olhos dele. A gente pode fazer uns olhos bem juntinhos, pra dar a impressão que ele é grandão mesmo, né? Então, vê que ele tem um volume na sobrancelha em cima do olho, né? Então ele não tem um olho clássico que a gente desenharia, né? A gente tem bastante pele aqui por cima dos olhos, né? Então a gente só vai fazer mais ou menos isso. Talvez os meus olhos ficaram até, o meu olho aqui ficou até largo demais. Eu acho que a gente pode até deixar ele um pouco mais comprimido, ó. Se eu vir com Liquify, eu consigo trazer
essa ideia. Aí a gente pode rabiscar aqui uma ideia de sobrancelha também, que ela vai ser bem. Aqui cabe a questão da qualidade da foto, né? Que não tá 100%, né? E aí a gente tem, ó, o outro lado lá. A gente tem que lembrar que rostinhos normalmente são simétricos, né? A gente pode falar da outra sobrancelha aqui também, mais ou menos na mesma altura, né? Mas a gente tem o outro olho dele pra cá, tem uma dobrinha de pele, e a pele cai por cima aqui assim, a gente tem esse volume aqui, né? E aí o olho dele também é bem apertadinho aqui. A gente tem a íris, um restinho de olho, que seria a esclera, parte branca, o pessoal chama de esclera. A gente tem uma dobrinha aqui da pálpebra. A gente pode colocar na sombra aqui, assim, igual a gente pode fazer aqui também, em toda essa região aqui do olho. Aqui também a gente pode marcar um pouco isso. E a gente tem esse desenho aqui. Eu acho que a gente pode melhorar algumas coisas conforme a gente for avançando, até mesmo na pintura depois. A gente pode melhorar, mas o bruto, eu acho que a gente meio que já colocou no lugar, né? Todos esses elementos aqui. Ele tem uma pele com bastante textura, né? Então a gente vai ter que tomar esse cuidado aí também de trazer isso na hora que a gente for pintar, né? Aqui eu acho que a gente pode colocar uma indicação de limite, né? De barba. Eu não tô pensando fio a fio, eu tô pensando em como que a gente pode dividir melhor aqui para mostrar onde que tem pele e onde que tem barba, né? Então, minha ideia não é desenhar os fiozinhos, minha ideia é desenhar meio que o volume dessa barba, né? Pra gente, na hora que for pintar, conseguir identificar isso, né? Então é algo mais sugestivo do que algo mais para guiar, né? Para guiar a nossa pintura do que servir como realmente é o desenho de tal elemento, né? Posso marcar algumas. Os brilhos aqui também posso marcar se eu quiser. Posso marcar essa ideia aqui dessa sombra aqui também. Acho que é algo mais ou menos assim, hein? É o que a gente teria aí. Eu gosto de tirar aqui o sketch por baixo pra gente ver o que eu posso alterar na verdade. Se seria legal eu trazer pra cá ou pra cá. Enfim, eu acho que aqui talvez caiba dar uma achatadinha assim. Uma coisa legal. E aí, quando eu fizer, pode ser que a gente identifique problemas. Mas é justamente para isso que eu vou fazer, que é dar uma flipada. Então eu vou flipar aqui também a referência, ó. E aí a gente pode ver que a gente pode melhorar aqui ainda.
Não acho que tá tão ruim assim. Eu acho que o que a gente falta é mais a gente continuar o trabalho mesmo. O Liquify aí nessas horas é um cara, é um amigo e a gente pode considerar ele aí durante toda a nossa produção. E a gente volta aqui, volta a referência também. Beleza, beleza. Então, o que que eu tenho aqui agora? Que dá um jeitinho na roupinha dele, né? Tem uns detalhes aqui do pescoço, da roupa, né? Vamos apagar aqui. Acho que eu vou ter que abaixar um pouco mais a opacidade para eu enxergar melhor ainda aqui. Talvez eu até faça um layer separado, hein? A gente não vamos deixar a cabeçolha dele separada. A gente pode ajustar melhor aqui, ó. Com certeza. E ter essa dobrinha de pele aqui mais marcada, com certeza. Certo? Aí no layer de baixo ou layer de cima, no caso, a gente pode fazer essa dobrinha aqui da roupa, né? E ela meio que vem, é quase que um V, né? Um triângulo aqui, né? Sempre é legal a gente fazer analogias viu, conforme a gente for desenhando. Aí, ó. É meio que isso daqui. Tá igual, mas tá diferente. É que você me entende. E aí a gente tem aqui uma dobrinha da gola, né? Aqui é um micro detalhe, hein? Às vezes nem sei se vale a pena, mas vamos colocar. E aqui eu vou fazer diretão assim, ó. Tá? É, e agora? E agora? Tem uns detalhes da... esse negócio de referência aqui, ele é meio esquisito às vezes, eu acho. Ele tem um detalhe aqui, ó. Ó, ele vem e meio que tem uma dobrinha aqui, né? Eu vou trazer essa dobrinha por aqui, assim. E aí todo mundo aqui vai estar na sombra, né? E aí a gente vai ter umas áreas de sombra aqui também. Por conta dessas dobras, né? Então, vou marcar aqui com essas rachuras. Sabendo que, novamente, quem vai mandar é a pintura. E aí a gente tem uma costura aqui, toda meio esquisita, né? Aqui a gente pode, às vezes, até colocar uma coisinha melhor aqui e tal. É, a sombra aqui, a costura sai meio que da sombra, né? Então ela meio que vem pra cá. Aqui assim. Vamos ver o outro lado lá, tem a mesma costura. E ela é meio que paralela com a lateral dele, né, aqui, né? Então a gente vai fazer essa lateral dele. E aí eu ponho a costura aqui do lado, ó. Então, o desenho em si, a gente pode colocar algumas marcações, ó, de sombra ainda, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, que ela é bem marcante, né? Bem forte. A gente pode pôr aqui. A gente pode pôr umas rachuras aqui também, ó. Cuidado com a rachura para não ficar emporcalhar demais o desenho, né? Tô tentando fazer ela fina, não faz ela muito grossa, né? Porque depois ela acaba atrapalhando a gente também. Então toda essa região aqui, mais na sombra mesmo.
Vamos tirar o sketch pra gente ver. A gente tem esse cara aqui agora. Esse gigantão aqui. Eu acho que eu vou mexer um pouco aqui, ó. Acho que eu vou trazer um pouco mais pra baixo aqui. Eu tô vendo ainda o que a gente pode mexer, assim, em termos do sketch, né? Desse sketch. Eu gostaria de testar uma coisa. Eu vou duplicar esse cara. Apertei um atalho que eu tenho aqui que não é esse atalho. Ó, eu queria testar o seguinte. Vamos pegar uma seleção aqui. Eu vou selecionar essa área do olhar dele aqui, ó. Eu vou deixar menor. Vamos ver se eu consigo deixar menor. Tem que estar no layer certo. Por que você não fez isso que eu queria? Porque assim, os olhos dele estão espremidinhos, né? Eu quero passar mais essa sensação ainda, sabe? De que ele tem um olho bem pequenininho, espremido. Ele tem um nariz, né? Um nariz maior, lábio maior. Eu quero tentar trazer mais essa sensação, assim, ó. Isso é um teste, né? Pode ser que não seja isso, né? Às vezes foi muito, pode ser que a gente diminua só um pouquinho. Lembra que a gente tá nesse mundo mais livre pra gente poder criar aqui e tal. Vamos usar um Liquify aqui, talvez a gente possa deixar o nariz um pouquinho maior. Às vezes o lábio também um pouquinho maior. Pouca diferença, mas eu acho que ainda gosto mais dessa versão que eu fiz. Cadê? Dessa versão que eu trabalhei aqui, ó. Eu acho que ela tá mais de acordo, talvez, com o que eu tava planejando. Dar uma flipadinha aqui. Vamos flipar esse cara aqui também. Tal. Acho que ficou muito pontudo aqui. Talvez a gente possa dar uma parada. Acho que é mais ou menos por aqui. O que eu queria fazer agora. Isso eu já vou dar como completo aqui essa etapa. Vou juntar esses dois aqui. E aí eu tenho o meu sketch aqui concluído, tá? O que eu acho que a gente pode fazer aqui agora, na verdade, é dar uma refinadinha no cenário lá, né? Acho que merece. Vamos deixar aqui, ó, um pouco mais pra lá. Vamos criar um layer novo. E aí, essa etapa aqui, ela é pra a gente
trabalhar a questão do cenário. Ele tá meio desfocado, né? Tem um desfoque nele e tudo mais, né? Mas eu só vou. A gente vai fazer igual a gente tem feito em outros trabalhos aí, de ter essa. Algo mais sugestivo mesmo, né? Então, enfim. Tem um negócio que não dá pra saber o que é, né? Então. Mas se a gente aplicar isso, né? Se a gente fizer, ele vai ficar com uma cara diferenciada mesmo. Então tem essa diagonal, tem uns detalhes aqui, um negócio aqui. Eu tô revendo meu sketch e ao mesmo tempo eu tô desenhando por cima dele e vendo novas coisas que eu posso adiantar nele aqui também. Enfim. Enfim. Vou voltar no meu sketch. Eu sempre gosto desse momento. Por quê? Eu sempre começo a perceber algumas coisas e tal. Talvez aqui eu posso deixar esse cara mais reto ainda. Mais. Como posso dizer? Blocado. Acho que era isso que eu queria que ele ficasse. Mais blocadão mesmo. Como se ele fosse um cubo arredondado, sabe? Se a gente tem um cubo desse jeito, né? Esse cara aqui, ele é mais redondinho assim, né? Mais fofinho. Ó. Manja? Tipo como fosse um dado, né? Com as arestas mais redondinhas aqui. É sempre bom a gente fazer uns sketches assim, sabia? São mais livres e engraçados. E aí a gente pode ainda continuar aqui, né? Enfim, fazendo ajustes eternamente. Até eu chegar um momento que eu ainda não vou estar satisfeito. Mas em algum momento nós estaremos satisfeitos para darmos continuidade ao nosso projeto. Na verdade, ele tem um orelhão, né? Eu tô meio na dúvida se eu faço essa orelha grande ou pequena. Então, a gente tem esse. Vou jogar esse cara aqui menor um pouquinho. Só para finalizar essa parte e a gente enxergar o que a gente fez. A gente tem esse cara que vai servir aí para nossa pintura. A gente vai estar usando ele para pintar. Ele é o nosso projeto, o meu projeto. A gente vai estar finalizando ele nas próximas etapas. A etapa do desenho está concluída aqui agora. E o que a gente vai fazer na sequência é começar uma primeira parte aí de pintura. Finalizar já o cenário, né? Porque ele vai ser abstrato, algo mais simples mesmo. Depois a gente vem lidando com o personagem em si. Então a gente se vê aí nas próximas etapas.